Fala galera, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje nós vamos aprender algo muito importante. Como praticar musculação de alta intensidade, que é a que dá resultado de fato, é a que muda o seu corpo, mas sem prejudicar suas articulações. E por que eu falo que é tão importante esse tema? Bom, como eu disse no vídeo passado, mais de 90% dos marombas aí tem problemas com dores articulares. Você precisa aprender como treinar com alta intensidade sem se machucar. Meu nome é Will Deitilho, eu decidi fazer esse trabalho como educador e comunicador online porque quero transformar a vida das pessoas através da musculação. Eu também decidi praticar musculação sem uso de drogas para mostrar a todos a natural e infinita capacidade de evoluir do nosso corpo. Meus vídeos e publicações se dividem em 4 grandes esferas: inspiração, técnica sobre treinamento, técnica sobre nutrição e anatomia do corpo humano nos exercícios de musculação. Deixa eu te mostrar como você pode transformar seu corpo, mente e espírito para uma vida mais positiva e poderosa. Bom galera, para você aprender a evitar dores articulares, você precisa entender quais são as causas que levam você a agredir suas articulações. Eu vou citar aqui várias, vamos começar. A primeira causa que eu vou levantar é técnica inadequada. Ou seja, você vai praticar um exercício específico e você não conhece a execução desse exercício. Não é que você tem intenção de praticar errado, mas simplesmente você desconhece qual a forma correta, adequada de praticar aquele exercício. E quando a gente fala forma adequada e correta, isso é um pouco polêmico, porque às vezes tem várias formas de você realizar uma execução. Você pode ver até vários atletas fazendo execuções diferentes. Mas o que eu chamo de correto e adequado é muito simples. É recrutar o músculo-alvo do exercício sem prejudicar a sua articulação. Ou seja, você vai ter uma eficiência muito grande para trabalhar aquele músculo. Então, se você tiver um bom nível técnico, você evita esse problema, de realizar um movimento inadequado que vai acabar levando você a sobrecarregar a sua articulação. Um exemplo disso é o famoso roubo. Quando você vai executar algum movimento, você pega mais carga do que deveria, você então vai roubar, você vai dar impulso, vai dar tranco, você vai jogar sobrecarga articular onde não deveria, só porque você quer se mostrar com mais peso. Pense no custo-benefício disso, é muito ruim, porque você acaba tirando um pouco de recrutamento muscular do músculo-alvo para jogar em outras áreas do corpo de uma forma agressiva. E aí não é nem o problema do cara não conhecer a técnica de execução, mas sim o problema do ego, quero levantar mais do que eu consigo. Segunda causa que pode te levar a lesões e dores articulares: falta de flexibilidade. Isso mesmo, pouca gente dá atenção a isso. Isso é um assunto que as pessoas não têm muita clareza dentro da musculação, mas flexibilidade é de extrema importância. Não é simplesmente algo que vai ajudar, é algo importante, é algo essencial. Você não precisa ser uma bailarina, não precisa dar abertura zero, mas para boa execução de alguns movimentos, você tem que ter um bom nível de flexibilidade. E eu digo isso por experiência própria, eu sofri muito por causa desse problema, hoje eu venho trabalhando nisso e eu tive sim algumas lesões por falta de flexibilidade, ou seja, não é nem o fato de você não querer executar da forma mais adequada, é o fato de você não conseguir, porque se o músculo não tem uma flexibilidade o bastante, você inevitavelmente vai entrar em posturas de risco. Exemplo, você vai fazer um movimento chamado stiff, ok? Quando você vai fazer a fase excêntrica do movimento, quando você vai flexionar o quadril, quando você desce o tronco, se você não tem uma boa flexibilidade nos posteriores de coxa, o que vai acontecer é que você vai curvar a sua lombar, você vai acabar flexionando a lombar para conseguir descer de forma decente, senão vai ficar muito limitado o movimento. E isso coloca a sua coluna numa posição de risco insegura e que no longo prazo com certeza vai te trazer grandes dores e até lesões.
Um outro exemplo é agachamento. E a gente sabe que quando você agacha profundo, você tem aí praticamente o melhor exercício para membros inferiores, extremamente eficiente do ponto de vista muscular. Mas se você não tiver flexibilidade o bastante, você vai agachar profundo em postura de risco, vai colocar sua lombar em postura de risco, ou vai colocar o seu joelho numa postura de risco. Então é essencial que você tenha um certo nível de flexibilidade para conseguir executar esse exercício da forma adequada. Mais uma causa que eu vou levantar aí, não respeitar progressão de cargas. Isso é uma questão muito importante e é muito simples explicar isso, tá? O seu músculo, ele evolui, ele se desenvolve muito mais rápido do que os seus tecidos de conexão. As suas articulações, ligamentos, tendão, enfim, elas não conseguem acompanhar na mesma velocidade que o músculo vai ganhando o condicionamento. Portanto, é muito fácil você cair numa situação de o músculo até aguenta aquela sobrecarga, mas a articulação não. Então tem que tomar cuidado quando você vai progredindo nas cargas de forma muito rápida. Se você estiver fazendo isso, toma cuidado, começa a desenvolver formas de treinar, e isso eu ensino muito nos meus vídeos, principalmente no meu curso online, Forma Perfeita. Começa a desenvolver a habilidade, né, de elevar a intensidade sem precisar mexer na carga. Se a carga for a única forma de você subir a intensidade, eu te falo uma certeza aqui, não é previsão, eu não sou mãe de Ná, mas é uma certeza, você vai se machucar. Se carga for a única forma que você tem de elevar a intensidade do treino, mais cedo ou mais tarde você vai se machucar e vai se machucar feio. Portanto, cuidado com a progressão de cargas. Ela pode ocorrer, ela deve ocorrer sim, mas não pode ser muito rápido. Mais uma causa que provoca lesões e dores articulares: desequilíbrio muscular. Então vamos explicar isso, tá? No seu corpo você tem vários músculos e esses músculos eles não se desenvolvem de forma simétrica. Ou seja, é bem capaz que um músculo que você tenha em específico consiga se desenvolver muito mais fácil do que os outros. E aí vai ter exercícios que você vai se colocar numa posição de risco por causa desse desequilíbrio muscular. Vamos dar um exemplo aqui. Levantamento terra, ok? É um exercício que vai recrutar vários músculos do corpo. Vamos imaginar que você tenha um posterior de coxa e um glúteo extremamente forte, que são músculos muito utilizados para fazer o levantamento terra. Então você tem a parte, né, de coxa e glúteo está muito fortalecida, então você aguenta muita sobrecarga, você aguenta muito peso no terra. Mas a sua lombar está muito fraca. O que vai acontecer? Bom, os seus membros inferiores têm força para tirar uma carga muito elevada do chão. Porém, como a sua lombar está fraca, ela não consegue sustentar a posição da sua coluna na posição neutra. E aí você vai levantar a sobrecarga, fazendo uma flexão da coluna lombar, o que vai te colocar realmente num risco altíssimo de lesão. E isso é por desequilíbrio muscular. Você vai ser obrigado a reduzir a carga até que você fortaleça a sua lombar e até que ela esteja nivelada em força, né, com os seus membros inferiores, para que você realmente consiga fazer o levantamento terra ali no máximo de intensidade. Falando de novo de um exercício aí, super útil para membros inferiores, agachamento. Tá? Se você tiver desequilíbrio muscular no agachamento, você vai agachar também em posição de risco. Então vamos dar um exemplo. Se você tiver flexores de quadril, ok? E paravertebrais muito mais forte do que glúteos e abdômen, você vai ter uma tendência, né, em ter a pelve em antiversão, que é quando a bunda fica mais arrebitada. E se você agachar, né, com a pelve em antiversão, você está colocando uma enorme sobrecarga na sua lombar, porque o correto é agachar com a coluna na posição neutra. A antiversão da pelve não permite que você agache com a coluna na posição neutra. Você vai fazer uma hiperlordose.
ok? Isso vai causar muita pressão nos discos da sua lombar. Risco de lesão, risco de dores articulares. E por último, mais uma causa aqui, não conhecer o próprio corpo e as próprias limitações. Ou seja, você pode simplesmente não cair em nenhuma causa que eu citei anteriormente, mas você pode ter algum tipo de problema estrutural que já é do seu corpo e você não conhece. E se você não conhece, você não sabe o que você deve evitar ou como você deve se preparar para certos exercícios. E aí, por falta desse conhecimento, você vai cair de novo em risco de lesão. Então é sempre recomendável, quando você vai para uma prática de alguma atividade física de alta intensidade, que você conheça o seu corpo, que você procure profissionais para te avaliar, se você tem alguma limitação, se você tem algum problema estrutural, que às vezes nem dá muito para resolver, mas dá para você contornar dependendo como é que você pratica a atividade. Então isso é sempre muito recomendável, galera. Bom, é isso aí. Se você tem dúvida, deixa nos comentários. E agora se liga nas 3 razões do porquê você deve entrar agora no meu site www.willdetille.com.br. A primeira razão é que para você receber as respostas das perguntas que vocês deixam nos comentários do meu vídeo, você deve estar cadastrado na minha lista especial de e-mails, porque é só por lá, somente por lá, que eu mando as respostas. A segunda razão é que você vai baixar gratuitamente no meu site o e-book com as 7 regras para o treino perfeito. Um conteúdo sensacional e de graça, galera, não vacila. E a terceira razão é que ao entrar no meu site você também vai ficar sabendo mais informações do meu curso online Forma Perfeita e você vai entender por que ele é a minha maior criação até hoje. É isso aí, tamo junto, abraços e bons treinos!